Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos mais uma aula remota, né, abordando um conteúdo novo. Hoje nós vamos trabalhar a bioquímica celular. Né? Nós iniciamos um novo conteúdo que vai abranger alguns conteúdos em específico, muito interessantes porque todos nós somos formados por células. Então, o primeiro tema a ser abordado são as proteínas. As proteínas são sumariamente importantes para a nossa constituição física, né? Como que a gente pode observar proteínas, né? Tudo que vem de seres vivos, né? Sejam vegetais, sejam animais, contém proteínas na sua formação, ok? Então, aqui está a célula, né? Toda célula ou grande parte da célula é formada de proteínas, né? Elas são muito importantes porque elas vão traduzir uma coisa visível para nós, que são as nossas características. Analisando aqui a composição química da célula, a bioquímica celular, nós observamos que as proteínas equivalem a 15% da nossa célula. Claro que o maior percentual é a água, depois vem os ácidos nucleicos, os lipídios, que são as gorduras, e assim por diante, né? Minerais e outros elementos químicos. Lembrando, as proteínas, elas são produzidas numa organela celular, que são os ribossomos. Então, os ribossomos produzem proteínas e as proteínas vão se traduzir em características no nosso organismo, ok? Lembrando que as proteínas entram numa função estrutural, né, de estruturas, de ossos, de musculatura, entram numa função de defesa, que é o caso dos anticorpos, movimento, né, que é o caso dos músculos, e reserva nutritiva, que aí a gente entra na questão dos alimentos de origem vegetal, feijão, né, muito conhecido, né, cenoura, enfim, vários outros alimentos. Mas o que seria uma proteína em si? É uma molécula orgânica, né, de origem de outros seres vivos, que tem como definição que ela é constituída por um conjunto de aminoácidos. Esses aminoácidos são estruturas químicas, né, compostas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, ok? Então, eu posso dizer, de forma geral, pergunta da prova, que as proteínas são macromoléculas, são moléculas grandes, formadas por mais de 100 aminoácidos, que muitas vezes o organismo tem que quebrar para poder absorver, tá? Então, são macromoléculas constituídas por estruturas menores que nós chamamos de aminoácidos. São abundantes nas carnes, nos peixes, nos leites, derivados do leite, ovos e diversos grãos. Como eu já falei, no sistema digestório, esses aminoácidos são absorvidos, quebrados e absorvidos pelo organismo e reutilizados para a produção de proteínas no nosso organismo, então reutilizadas. Como que eu posso dizer basicamente que as proteínas servem no nosso organismo? Elas são componentes dos nossos tecidos, pele, cabelo, olhos, unha, musculatura, ossos. Então, o nosso corpo, né, depende de muita proteína, tá? São polímeros. Polímeros são quando eles são constituídos por mais de 100 aminoácidos, tá? E, obviamente, a gente obtém as proteínas ingerindo, tá? O estômago degrada. Retomando aqui, as proteínas são formadas por cadeias de aminoácidos. Coloquei até aqui um colarzinho de pérola para a gente fazer uma analogia, uma comparação. Então, cada pérolazinha vai ser um aminoácido. Um aminoácido, ele é composto por um carbono, mais uma carboxila, né? Mais uma amina, certo? Então, a amina e a carboxila, o carbono
o hidrogênio e um radical. Conforme a combinação do radical, assim vai ser a proteína, tá? Então, aqui seria a estrutura química das proteínas. Interessante isso, tá? Então, lembrando, as proteínas são formadas por unidades menores que nós chamamos de aminoácidos, como se fossem as perolazinhas do colar, o colar sendo uma proteína, ok? E cada proteína vai determinar uma característica nossa. Nosso corpo, ele produz algumas proteínas, são as proteínas naturais, né? Então, a alanina, a arginina, glutamina, enfim, todos eles entram na nossa composição, principalmente a alanina, que vai formar um componente chamado albumina. A albumina, ela entra na produção dos músculos, então é bastante utilizado também como suplemento para quem faz academia e quer aumentar a massa muscular, faz hipertrofia no caso, tá? Mas o que eu quero aqui, que vocês memorizem é o seguinte: se for um aminoácido natural, o organismo produz. Se é um aminoácido essencial, nós ingerimos, tá? Por exemplo, valina, leucina, nós ingerimos no leite. A lisina, trionina, triptofano, a gente ingere em feijão, carnes, né? Um lembrete aqui, né? Soja tem 34 gramas de proteína a cada 100 gramas. O amendoim, 25,8 gramas de proteínas a cada 100. Frango, 23 gramas a cada 100 gramas de frango. Salmão, para quem gosta, né? Em torno de 21 gramas a cada 100 gramas de salmão. Então, aqui vocês podem observar nesse slide que vários alimentos ali têm um alto teor de proteína. Então, é interessante fazer a ingestão. E o leite, ele tem 8 gramas de proteínas a cada 100 gramas de leite. É interessante isso. Mas para que servem as proteínas? Para tudo no nosso organismo. Por exemplo, formação de hormônios, a insulina, que degrada o açúcar, as enzimas, a pepsina, saliva, né? Proteínas de proteção, os anticorpos, as imunoglobulinas, as proteínas estruturais, né, que seria o colágeno, a elastina, colágeno, quando a gente começa a envelhecer, a partir dos 25 anos, a gente começa a diminuir a taxa de colágeno e assim a cada ano a gente vai perdendo uma certa proporção. Então vai aparecendo o código de barras, que são as rugas, a ausência do colágeno, a diminuição do colágeno. Proteínas contráteis, actina, né? Proteínas motoras, a miosina, as proteínas que são transportadoras, a hemoglobina, por exemplo, né? Ela leva os gases respiratórios e várias outras proteínas, né? Como os peptídeos reguladores, sinalizadores, entre outros, que agem no sistema neural, controlando febre, diria no caso a questão da temperatura corporal, se tem um agente invasor causa febre e assim por diante. Um lembrete, por que será que eu estou lembrando? Que as proteínas são formadas por carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, formado por um grupo amina e um grupo radical ácido chamado carboxila. Não esqueçam disso. Relembrando, os aminoácidos são estruturas menores que formam as proteínas. Por exemplo, a hemoglobina, que faz o transporte dos gases respiratórios, ela é formada por 574 aminoácidos. Então, é uma molécula grande. Como eu já falei para vocês, as proteínas têm um papel biológico, tá? Entram na função estrutural, musculatura, por exemplo, né? Hormonal, já falei, insulina, nutritiva, enzimática, de defesa. Então, olhem bem os alimentos que nós consumimos e olhem que tipo de proteína vocês estão consumindo. Retomando aqui, estrutural, a musculatura, a queratina do cabelo, da unha, né? Hormonal, já falei, insulina, as defesas dos nossos anticorpos, a resistência aos nossos tecidos, que seria o colágeno, que mantém as fibras unidas umas às outras, né? A contração muscular, o movimento no caso, né? Que seria a miosina e a actina, perdão.
o transporte de gases respiratórios, que é o caso da hemoglobina, e as enzimáticas, que aceleram as reações químicas, por exemplo, a saliva. Né? Retomando então, funções que eu posso delegar às nossas queridas proteínas. A coagulação do sangue, né? Elas auxiliam as plaquetas a sarar as feridas, enzimáticas, a saliva, por exemplo. Algumas específicas, que seria o caso da defesa do organismo, né? Os anticorpos. Estrutural, unha, cabelo, músculo, gênica, né? Que seriam as nossas características que vêm dos nossos antepassados, que é transmitida de geração a geração. Os impulsos nervosos, né? Como que eu ponho lá minha mão numa superfície quente. Vai chegar informação e meu cérebro vai decodificar que eu devo tirar a mão que dali queima, né? A função nutritiva, a função hormonal, né? Como eu falei, a insulina, a defesa do nosso organismo e o transporte, tá? Então a gente está enfatizando muito isso porque logo em seguida vamos relembrar na forma de exercício de fixação, na forma de atividade avaliativa. Só que as proteínas, elas podem perder a composição química delas, né? Vocês já viram falar que o ovo, ele teoricamente é melhor consumi-lo cru para quem tem a intenção da hipertrofia. Por quê? Quando eu aqueço ou eu coloco em um ambiente que tem um pH, uma acidez maior, eu desnaturo as proteínas, elas passam por um processo de desnaturação. Ocorre uma quebra das ligações dos aminoácidos, e aí eles se separam, como se eu rompesse o colarzinho de pérola, e aí ela acaba perdendo a forma e função. O caso típico de desnaturação das proteínas é o que? Fritar o ovo, cozinhar o ovo, né? Quando ele está in natura, alta concentração de albumina. Quando ele está cozido ou frito, ou preparado de outra maneira que teve ação do calor, ele perdeu bastante albuminas porque houve a desnaturação, ou seja, elas foram literalmente desmanchadas. Como eu falei aqui, né, tem uma analogia, né? Quando as proteínas estão intactas, como se fosse um novelo de lã. À medida que elas sofrem a ação da temperatura, vou esquentando, elas vão se soltando, como se eu soltasse, puxasse o fio de lã e desenrolasse. Tá? Elas acabam perdendo a função. Isso seria a desnaturação das proteínas. Como falei, reforçando para vocês, essa proteína aqui, ela é usada, a albumina, ela é usada como suplementação para hipertrofia, para aumentar o teor de músculo no organismo, né? Famoso whey, né? Porém, ela tem outras funções no nosso organismo muito importantes, que é a regulação da pressão osmótica. Quanto de água eu libero no organismo, né? O transporte de hormônios, principalmente da tireoide, que realiza a condução de hormônios na corrente sanguínea. Então, assim, não só para hipertrofia a albumina é usada, tá? Ela tem outras funções no organismo e todos nós temos que ter albumina. Ao passar do tempo, à medida que a gente envelhece, a gente vai diminuindo o teor de proteínas no organismo, tá? Eu agradeço a atenção de vocês. Eu fecho a minha fala com uma frase que eu gosto muito, do autor Robert Collier, que é: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos diariamente. Então, ter uma rotina diária, realizar as atividades com dedicação, estudar, buscar, prestar atenção nos vídeos, nas leituras, nos mapas mentais, tudo isso vai enriquecer o conhecimento de vocês, né? Agora nós estamos numa modalidade alternativa, são aulas remotas, mas com a dedicação de vocês, com o esforço de vocês, vai dar tudo certo. Em breve nós estaremos todos juntos. Um grande abraço para vocês, o meu carinho, desejo tudo de bom para vocês, muito sucesso. Tchau!
Um grande abraço. Tchau, tchau.